O primeiro livro de Samuel, capítulo 5. E olha, é muito forte. Quem não está lendo as mensagens do missionário no Hungria está perdendo bastante, hein? Tem muita revelação para nós. 1 Samuel, capítulo 5. Diz assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Nós temos muitas revelações aqui. Eles venceram a guerra. Não porque eram superiores, por causa da permissão de Deus. Israel, nesses dias, estava numa rebeldia muito grande. Eli era o sacerdote, era o chamado juiz, e ele tinha 2 filhos que estavam se prostituindo. E o Eli não tomava uma posição em relação aos filhos. Então eles perderam na batalha, na guerra, eles até perderam a vida deles. E o negócio foi tão sério, quando a notícia chegou, a Bíblia nos conta que o Eli estava sentado, ele era muito forte, ele caiu, quebrou o pescoço e foi embora também. Foi uma tragédia para Israel. Mas o pior foi quando eles perderam a arca, que era a arca da aliança, a arca do concerto. E os filisteus tomaram, mas cometeram um grande erro. Qual? E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Colocaram o santo com o profano. Não pode, não dá certo. Muita gente está fazendo isso hoje. Vem à igreja, ouve a palavra, recebe a palavra, se envolve com Deus, se envolve com o Espírito Santo, mas continua lá fora com o profano, com o imundo. Não dá certo. A Bíblia fala a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segundo aos Coríntios 6, 14 ou 14, as duas formas são válidas. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ali era templo de Deus naquela hora. O ídolo era Dagom, criado pelos homens. A arca não, foi criada por Deus. Coisa muito séria. Olha o que ele vai dizer para nós agora. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e sereis meu povo. Estou no versículo 16, desculpa que eu estava falando do 14 que eu vou chegar lá. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora sim o 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Só quero o finalzinho do versículo. Porque sociedade tem a justiça com a justiça, e que comunhão tem a luz? Não pode. Temos que fazer o quê? Vamos aqui, é bem conhecido nosso. Gênesis capítulo 1. Para quem está começando é importante. Quem já está acompanhando, reveja. 1:4. Gênesis 1:4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Somos nós. Nós temos que ver o que é da luz, o que é luz, e o que não está de acordo com a luz, temos que separar. A ciência diz, não existem trevas, existe ausência de luz. Não estão muito longe, não. Entenda? Porque quando não tem a palavra de Deus, que é a nossa luz, as trevas aparecem. O Senhor fala isso no Salmo 119, isso recapitulando rápido. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é luz. O que não está de acordo com a palavra, nós temos que separar. Não podemos ter, não podemos desejar, não podemos praticar, não podemos seguir, é trevas. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Então, qualquer coisa que esteja contra a palavra de Deus, que fere a palavra de Deus, que contradiz a palavra de Deus, é trevas. Não fique com aquilo. E a pessoa, às vezes, não quer estar na igreja, mas não tem que tomar uma atitude. Fazer separação entre a luz e as trevas. Por quê? Nós vamos ver na frente. Mas eu quero passar mais informações ainda, só para você entender que temos que fazer isso. Lá no finalzinho da Bíblia, na 1 de João, capítulo 1, versículo 5. 1 de João, no finalzinho, capítulo 1, versículo 5. Versículos 5, 6 e 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Então nós temos que andar como ele andou. Nele não há treva nenhuma. Ele andava na luz, na palavra, pois ela era a própria palavra encarnada, que era Jesus. Mas se andarmos na luz, como ele na luz, já temos comunhão com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós temos que olhar para Jesus e ver como Jesus andava, para andarmos como Jesus andava. Paulo explica isso para nós na carta aos Filipenses, Filipenses 2, 5. Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em nós, não estou mudando a Bíblia, estou usando a primeira pessoa para ser incluído, entende? Não estou mudando a Bíblia, não. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Filho de Deus olhava para as pessoas, como é que ele olhava para as pessoas? Com misericórdia, com compaixão. Veja Mateus, capítulo 14, versículo 14. Estou lendo bastante, né? Mas é necessário. Isso que é diferente, é ver só numa passagem. 14, 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Antes de explicar, Mateus ainda é a mesma situação, mas um pouco mais detalhada. Mateus 9, 36. E vendo a multidão, teve o quê? Grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Como é que eu estou olhando para carnaval? Você vê o bloco lá de carnaval, bando de perdidos. Como é que Jesus olharia? Nós temos que ter o mesmo sentimento que ele tinha. Temos que olhar para eles. Eu tenho dado esses dias aqui um toque na igreja, que Paulo explicou sobre isso, que nós não temos que ter comunhão com a feitiçaria, mas com o feiticeiro sim. Mas como? Que isso, pastor? Está amarrado? Calma. O feiticeiro é seu vizinho, talvez. Você tem que dar bom dia para ele, boa tarde para ele. Talvez seu colega de trabalho. Talvez senta na mesma mesa do refeitório. Talvez trabalha na mesa do lado da sua. Você tem que se comunicar com ele. Às vezes seu parente, lembra? Feliz aniversário. Hoje você não, ele é do outro lado. Que do outro lado? Que negócio é esse? Jesus olhava para eles, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Senão estamos perdendo. Nós não entendemos quem nós somos para eles. Nós não somos julgadores, juízes. Não. Nós somos luz para eles. Nós devemos ser luz para eles. Estamos esquecendo a nossa missão. Jesus falou sobre isso, lá aqui mesmo em Mateus, capítulo 5, versículo 14, lembra? Vós sois a luz do mundo. Então eu sou luz dentro da minha casa, mas eu sou sendo, como é que eu sou luz? Eu pratico a palavra, lembra que a palavra é a luz? Eu pratico, eu acendo a luz na minha casa, eu pratico. O vizinho falou alguma coisa, vamos orar por ele. Ué, está com medo dele? Não, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Alguém falou mal de você na internet, você vai retrucar? Não. Ao servo do Senhor não convém contender, 2 Timóteo 12, 24. O que eu estou fazendo? Eu estou acendendo a luz. Eu estou sendo luz para eles. É isso que é dessa maneira que o mundo vai ser atraído. Eu vou ser testemunha do Senhor, mas testemunha do amor de Deus, da grandeza de Deus, temos que fazer. O amor abre a porta para o poder de Deus entrar. Por isso que temos que tratar todas as pessoas com amor. Temos que ter em nós o mesmo sentimento que Jesus tinha em relação às pessoas. Aí vamos mudar, aí vamos crescer. Vamos para Atos dos Apóstolos, que está lá na frente, capítulo 13. Capítulo 13, Atos. Você já teve hoje, você esteve no capítulo 12, lembra? Agora é o capítulo 13, o versículo é o 47. Porque assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios. Quem são os gentios? No caso deles, pessoas fora da comunidade de Israel. No nosso caso, são pessoas fora da igreja, que às vezes são nossos familiares, às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é um filho. Eles são gentios, eles não estão na igreja ainda. Mas nós temos que ser o quê? Luz para eles. Então temos que tratá-los com amor, temos que cercá-los com oração, mas temos que testemunhar, temos que acender a luz, temos que brilhar com o brilho de Deus. Nessas atitudes de amor, entenda, de compreensão, praticando a palavra, às vezes vencendo a você mesmo, você ficou chateado porque você foi humilhado, você foi afrontado, você foi caluniado, mas aí você pratica a palavra. Você então começa a ser luz para aquelas pessoas. E a vida dentro da família.
É o filho que sempre soube que você tinha um atrito com o tio, que é cunhado. Já viu aquele cunhado que sempre arruma um probleminha? Aquele. Aí, de repente, você chega para o filho e filho, vamos orar pelo tio hoje. Aí o senhor está doente? O tio aprontou tanto com o senhor, mas agora estamos seguindo a palavra de Deus. Ele é irmão da sua mãe. Ele é seu tio. Vamos orar. Você começa a ter luz para eles. Nós temos que ser, mais ainda, ele diz assim, para que seja de salvação até os confins da terra. Que coisa linda, meu irmão. Vamos ser isso, vamos praticar. Ainda Atos, capítulo 26. Atos ainda, capítulo 26. Lá bem no finalzinho, né? Versículo 22. E ele diz: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram do que via acontecendo. Não temos que falar, só temos que ser testemunhas da palavra. Olha agora que versículo forte, o 23. Isto é, Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Somos nós que temos que anunciar o amor de Deus, a grandeza de Deus. Temos que ser testemunhas do Evangelho em todos os momentos da nossa vida, porque senão Herodes vai aprisionar os nossos. E estão pegando. É o Pedro que está na prisão, é o Tiago que está morrendo. É pessoa do nosso lado que está indo embora sem salvação. É pessoa do nosso convívio, entenda bem, que está preso. Cruzamos os braços. Não, vamos lutar. Vamos fazer como Abraão. Quando recebeu a notícia, Abraão, houve uma guerra lá em Sodoma. E o que aconteceu? Sodoma foi tomada. O Ló estava lá, a mulher também. Levaram tudo. Ele cruzou os braços? Não, ele foi atrás. Libertar o seu parente. Liberte. E seja valente, mais valente que o valente. Pode ser a doença, a enfermidade, nós vamos dar bom testemunho. As pessoas, porque durante o dia todo eu falei que o maior intuito do diabo é fazer você blasfemar contra Deus, você murmurar contra o Senhor. Lembra de Jó? O que ele queria? Que o Jó xingasse Deus, né? Amaldiçoasse a Deus. A mulher falou, amaldiçoa a Deus e morre. Ele não conseguiu isso. A mesma coisa conosco. Quando então passamos por uma luta, alguém pode nos questionar, você diz que seu Deus é forte? Eu estou sabendo da sua doença, soube do seu casamento, do seu marido, sua mulher, seu filho, sua vida. Rapaz, estou numa luta, mas Deus é poderoso para mudar essa história. Nesse dia você mostra a sua confiança em Deus. Eu fiquei sabendo que você está com uma doença grave, estou com muita dó de você. Não, fica tranquilo, amigo, realmente a doença é grave, é seríssima, mas o Deus da Bíblia faz o impossível se tornar possível. É isso que por isso você é luz para eles. Chegou em casa abatido, e aí, pai? Rapaz, o caso é sério, hein? Ué, como é que o senhor está falando assim? Por quê? Porque o caso é esse, mas você sabe que eu sirvo um Deus vivo. Eu já estou clamando e eu creio que Ele já está mudando essa situação. Você foi colocado por luz para os gentios. Ilumine esse povo. Vai fazendo. Você pode ter certeza que vai funcionar. Então, o que nós vimos até aqui? Não coloque o santo como profano. Por quê? Porque aí você não vai brilhar. E você tem que brilhar nesse mundo. Você tem que ter o amor de Deus com você, o poder de Deus com você. Aí você será um verdadeiro conquistador de almas.